E aí, gente, beleza? Gente, é o seguinte, o nosso assunto hoje, pelo que vocês estão vendo, vai ser quadriláteros. O esquema de vídeo hoje vai ser um pouco diferente do que vocês estão acostumados, pois eu estou tentando ver uma forma nova e hoje eu vim trazer para vocês o livro de vocês, ok? Vocês já vão ver só o livro e vão escutar a minha voz. Então, gente, eu quero que vocês peguem o módulo de vocês. Para quem não tem, pode acompanhar aqui pelo vídeo mesmo. E vá lá para a página 21 do módulo 2, certo? Na página 21 do módulo 2. E vamos começar nosso assunto sobre quadriláteros, ok? Então, o que são quadriláteros? São figuras que têm quatro lados, ok? São figuras com quatro lados. Então aqui, ó, nós vamos ter alguns elementos do quadrilátero. Aqui a gente tem uma figurinha que a gente pode pular, vamos para os elementos em si. Então, como todo e qualquer figura geométrica, toda e qualquer figura geométrica, o quadrilátero, ele vão ter seus vértices, que no quadrilátero aqui, ó, ele vai ser o vértice A, o B, o C e o D, vocês estão vendo? Ele vai ter ângulos internos, que são exatamente esses ângulos aqui, que é muito importante para o nosso estudo mais na frente, certo? Ele vai ter os lados, que no caso vai ser os lados que ligam os vértices aqui, ó. E as diagonais, que vai de um vértice ao outro na diagonal, como o nome já diz, certo? Então, ó, nós vamos ter o quê? Os lados que têm um vértice em comum são chamados de lados consecutivos. Então, ó, eu tenho esse lado DC e o lado CB. Então, o lado CB é consecutivo ao lado DC, como mostra na figura, certo? E um quadrilátero que os lados não têm um vértice em comum são chamados de lados opostos, ou seja, o lado DC ele é oposto ao lado AB pelo fato dele não ter lados em comum ou vértices em comum. Ok, gente? Vamos lá para a página 22 agora, certo? Aqui na página 22 a gente vai ver a nomenclatura dos quadriláteros, que é de extrema importância para a gente dar prosseguimento ao nosso assunto, certo? Então a gente vai ter essa tabelinha aqui, ó, identificando cada quadrilátero e cada uma de suas características. O primeiro é o paralelogramo. Como o nome já fala, o paralelogramo, ele vai ter lados paralelos. Então, esse lado aqui vai ser paralelo a esse, e esse lado aqui vai ser paralelo a esse. Então, ele já está falando aqui, ó, lados opostos paralelos. Ele tem a obrigação de esse lado aqui ser congruente a esse? Não. Então, ó, a gente já não marca todos os lados congruentes. Só vai ter na verdade, dois quadriláteros que vai ter essa característica. Todos os ângulos são congruentes, também não, mas seus ângulos opostos sim são congruentes. Lembrando que quando a gente fala em congruência, a gente fala em igualdade numérica, certo? Então, ó, se a gente olhar esse ângulozinho dele aqui, ó, vai ter o mesmo valor que esse aqui, que é oposto a ele, e esse ângulozinho aqui vai ter o mesmo valor desse aqui, que é oposto a ele, certo? Suas diagonais também não são congruentes. Não, elas podem vir a ser, mas é uma coincidência. Não necessariamente para ser um paralelogramo, suas diagonais têm que ser congruentes, ok, gente? Então vamos lá continuar. Aqui a gente tem um losango. O que é um losango? Um losango, gente, é como se a gente tivesse pego um quadrado nas duas pontas e tivesse puxado ele um pouquinho. A gente forma um losango aqui, ó, certo? Então, tem seus lados opostos paralelos, assim como o paralelogramo, como eu falei, ó. Esse lado é paralelo a esse, e esse lado aqui é paralelo a esse, ok? Todos os seus lados são congruentes, ou seja, esse lado é congruente a esse, é congruente a esse, é congruente a esse, certo? Todos os seus ângulos internos não são congruentes, ok? Mas os seus lados opostos são. Então, ele tem a mesma característica de um paralelogramo em relação aos seus ângulos internos. Esse ângulo é congruente a esse e esse é congruente a esse, certo? Suas diagonais, que no caso é essa diagonal e essa diagonal, que a gente usa para calcular a sua área. A gente vai ver isso mais na frente, certo? A gente chama de diagonal menor e diagonal maior, então logo elas também não são congruentes. Aqui um trapézio. Gente, um trapézio, ele não tem nenhuma característica dessa. Ó. Seus lados opostos, obrigatoriamente, não são paralelos. Esse aqui pode ser ou pode não ser. Esse aqui também pode ser ou pode não ser, certo? Todos os seus lados ser congruentes também não é necessário.
Todos os ângulos internos congruentes também não, ângulos opostos congruentes não, nem diagonais congruentes. Então, um trapézio ele é simplesmente um quadrilátero que pode ser qualquer. Tranquilo? Retângulo. Vamos lá, o retângulo, das 4 características que a gente marcou aqui, tem 3. Ó. Ele tem os lados opostos paralelos, certo? Ele tem todos os ângulos internos congruentes, ok? Ele tem os ângulos opostos congruentes. Se todos os ângulos internos são congruentes, lógico que os opostos vão ser congruentes, tá, gente? E as suas diagonais internas aqui, ó, elas vão ser congruentes. E o quadrado, como a gente sempre fala no quadrado como uma figura geométrica perfeita, tudo, ela tem todas essas características, ok? Então, vamos ver cada um desses quadriláteros que eu falei agora. O primeiro é o paralelogramo, certo? Então, o paralelogramo é o quadrilátero convexo, que em todos os lados opostos são paralelos 2 a 2. Então, esse lado é oposto a esse, são paralelos, e esse lado, que é oposto a esse, são paralelos. Então, ó, o retângulo, o losango e o quadrado são paralelogramos. Então, gente, se você olhar o retângulo, o losango e o quadrado são paralelogramos. De todos os quadriláteros que a gente viu, o único que não é paralelogramo é o trapézio. Professor, por que o senhor está dizendo isso? Porque para ser paralelogramo ele precisa de algumas características. Então, ele tendo essas duas características aqui, ó, ângulos opostos congruentes e lados opostos paralelos, ele é um paralelogramo. O losango tem? Tá aqui, ó, tem e tem. O retângulo tem? Tá aqui, ó, tem e tem. E o quadrado tem? Tá aqui, ó, tem e tem. Então eles são, ok? Vamos agora para a página 23. Ó, na página 23 aí ele vem falando do retângulo. O retângulo é um paralelogramo que tem todos os ângulos internos congruentes, ou seja, todos medem 90 graus aqui, ó, por obrigatoriedade. Um retângulo, ele tem os ângulos internos igual a 90 graus, certo? E seus lados opostos, certo? O losango é um paralelogramo que tem todos os lados congruentes, certo? Então, o losango, ele só aumenta uma propriedade no que tem lá o paralelogramo. E o quadrado é um paralelogramo que apresenta características do retângulo e do losango. Portanto, tem todos os lados congruentes e todos os ângulos internos congruentes. Já o trapézio é um quadrilátero convexo que tem apenas 2 lados paralelos, ou seja, esse lado e esse lado paralelo. Tranquilo, gente? Então, vamos lá? Ó, propriedades do paralelogramo. Essa parte das propriedades, gente, a gente vai deixar para a próxima aula, ok? Na próxima aula, a gente vê todas as propriedades de todos os quadriláteros, ok? Então, até a próxima aula e tchau, tchau!